Não estava gravando. Seja bem-vindo, três irmãos Bike Shop, Daniel, Clebson, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, o nosso tema hoje, falando sobre como evitar gastos desnecessários ou como eliminar gastos desnecessários na sua empresa. Por que isso? Porque a lucratividade da tua empresa, do teu negócio vai embora se você tem gastos que não deveriam ter, se você não cuida do teu financeiro. E aí você pode falar, André, eu cuido do meu financeiro. A nossa experiência trabalhando com dezenas, centenas de empresas, na nossa própria empresa, que as pessoas não têm o hábito de cuidar de fato das despesas, não entender o que é essencial e o que não é essencial e que vai prejudicar o teu resultado. A empresa sempre tem um objetivo fundamental. Qual é? Lucrar. Se você não tem uma empresa para lucrar, você não tem uma empresa. E como eu lucro, André? Eu lucro de duas formas, aumentando a minha receita, a minha entrada e diminuindo os meus custos. A diferença é que vai dar o lucro para mim. E eu vejo muitas empresas, às vezes, focadas em vender, preciso vender mais, mas a margem de contribuição, o que está sendo gasto é tão grande que ela vende, mas não tem lucro. Às vezes até aumenta o prejuízo, como foi um caso de uma empresa que nós começamos a acompanhar. Exato. E tivemos que mudar rápido. Então, ok, nós não vamos falar de venda nesse vídeo, nós já falamos de venda, a importância, nós já falamos como vender mais, damos aulas sobre isso, mas hoje nós queremos falar sobre custos, como reduzir os custos desnecessários na tua empresa. É isso, né, linda? É isso. E um ponto importante para você checar os custos desnecessários, lógico, tem algumas coisas que são gritantes que você vê, é um custo muito alto, ou é algo que é desnecessário. Mas eu gosto de fazer aquela checagem mais minuciosa que no fluxo de caixa mesmo, no demonstrativo de resultado, você checar lá realmente, qual que era o previsto e o que foi realizado no mês. E fazer esse comparativo em relação aos meses anteriores. Então teve um mês, fechou o mês e eu vi lá que gastou mais do que o previsto. Vou entender aonde que eu gastei mais. Foi no marketing, foi no pagamento, pode ser de coisas fixas, né? Luz, energia, ou foi... Foi matéria-prima, às vezes? Matéria-prima. Então, assim, fica muito mais visível e mais fácil. Então, quando a gente faz isso até com os nossos clientes e a gente vai checando mesmo. Fechou o mês, eles enviam a planilha e a gente checa junto. Então tá, o previsto tá dentro, ok. Chegou lá um item, tá um gasto a mais. Então, a gente vai entender o porquê que aconteceu aquilo e se dá para reduzir. Uma outra forma que eu gosto de analisar, bater o olho e ver assim, gastos desnecessários, são quando os valores são muito altos. Os valores pequenos, a gente costuma assim... Olha no segundo momento. Primeiro, prioridade, isso. Os valores altos. E aí os valores altos é onde a gente vai checando mais assim, por quê? É onde vai dar mais diferença. Então, geralmente nos funcionários, se tá realmente com quadro, ok, se tá funcionando com aquele número de quadro, ou tá em excesso, não tem necessidade pela produção, que acontece muito. Às vezes vai contratando e não tem necessidade. Então, esse é um custo alto para a empresa. Então esse é um jeito que eu gosto bastante de fazer essa checagem. Deixa eu só explicar um pouco mais essa checagem. Você tem que ter um sistema, tá? Um sistema financeiro. Pode ser um sistema simples de operação, ou pode ser um complexo, mas tem que ter um sistema onde você coloca ali tudo que aconteceu no financeiro no seu mês. Então, todas as entradas e todas as saídas. Então, tudo que foi pago vai entrar nesse sistema. André, eu não tenho sistema, eu nunca tive sistema. Você precisa dar um passo. Existem sistemas que você vai pagar R$150 por mês para ter um sistema que você consegue ver todo o teu financeiro. É simples, mas já resolve a tua vida. Existem sistemas que você vai investir 10 mil, 20 mil por mês. Para grandes empresas é fundamental, mas para um pequeno negócio, às vezes um sistema simples já resolve. Ou numa
André, Vivi, eu não tenho um sistema, eu faço uma planilha de Excel. Ótimo! Desde que seja feito correto esse acompanhamento, pode ser. Ou pode ser como a Vivi faz, né? Uma dupla checagem. Né, linda? E um ponto importante para estar acrescentando aí é ter o sistema é muito importante, porque profissionaliza e agiliza o seu negócio. Só que não adianta você ter um sistema, pode ser esses sistemas caríssimos, né? De 10, 20 mil que a gente já viu e não utilizar. Então, tem o sistema, lanço tudo lá, mas eu não vou lá e checo, faço uma análise de resultado mesmo, né? Que acontece e a gente vê isso. Então, a gente ensina realmente, pega os números e vai lá checando mesmo, que isso é uma função de quem? Dos gestores, dos donos da empresa. Então, tem que ter essa checagem, senão também não adianta. Então, primeiro passo, tenha um sistema, tenha uma planilha, tudo com os custos, gastos, receitas, tudo, e analise, né? Então, o segundo passo é você estar analisando. Tá olhando, o que significa analisar? Olhar todos os números, Vou dar um exemplo recente que aconteceu aqui. A Vivi chegou para mim e falou, e esse telefone aqui, a gente vai desabilitar ele, não vai? Você falou que iria utilizar da empresa. Eu falei, olha, eu ia mesmo utilizar, mas foram todos os negócios que nós fechamos, o crescimento foi tão grande que foi uma coisa que eu deixei para um segundo plano. E é um valor, assim, olhando para o nosso volume de faturamento, até para a nossa lucratividade, muito irrisório. R$42 uma conta de telefone lá, olhando, né, pelo volume. Aí a Vivi falou, mas R$42 que a gente está pagando sem usar. Então é prejuízo, é um gasto desnecessário. Aí eu falei, um dia vai usar, acho que mais uns 2, 3 meses. Ela falou, então por que eu vou ficar pagando 2, 3 meses desse telefone se eu não estou utilizando? Desabilito e volto. Aí ela fez a conta, em um ano dá R$500. R$500 que nós estaríamos rasgando esse dinheiro só por não utilizar uma linha telefônica que está lá na empresa. E esse é um pequeno exemplo do que acontece, mas esse é um valor pequeno que no montante dá grande, mas é só para mostrar a visão do financeiro, de quem cuida do financeiro. É fazer exatamente isso, é analisar os custos, se são necessários ou não, se estão sendo bem aproveitados pela empresa. Uma empresa que nós trabalhamos, eles estão economizando mensalmente, fazem 3 meses, R$35 mil por mês, apenas com tarifas bancárias, porque antes não tinha um acompanhamento, fazia lá com o banco há muito tempo, que eles colocavam de taxa tudo bem, achavam que era aquilo mesmo. E aí nós começamos a fazer um trabalho e falamos para a gerência financeira, você vai ligar no banco e você vai negociar todas essas taxas, você vai procurar outros bancos também. Conseguimos mudar só de taxa, ou seja, um dinheiro que ia para o banco e assim, não voltava porque não era investimento, R$35 mil. Ou seja, era uma despesa totalmente desnecessária. Sim, e é uma questão assim de negociação mesmo. Então, entender, principalmente banco, taxas de cartão, tem que ter um cuidado, tem que ter um acompanhamento, porque acontece. Às vezes eles acrescentam tarifas, acrescentam taxas. Então, se você não está acompanhando, aquilo vai indo, né, no fluxo, né? Mas essa parte de negociação. Então, o que aconteceu? Podia se transferir todo o dinheiro para uma conta e dali fazer as transferências, os pagamentos, porque essa conta não cobrava as transferências bancárias. Então, isso já gerou toda essa economia. E também, se não tem essa possibilidade, mas negociar as tarifas, isso qualquer banco, qualquer gerente vai fazer para você. Então, aumenta meu pacote, a gente costuma negociar tudo, as tarifas, tudo. O pacote da conta, quando sobe R$10 a gente negocia, porque tem que ser assim, porque o financeiro ele tá lá para isso, é para cuidar mesmo do dinheiro da empresa. Então, é R$10, é R$1.000, é 1 milhão, a gente tem que estar atento a isso, porque isso dá diferença. E a gente até fala, o financeiro, ele é um
é mais chata, se é mais cuidadoso, mas isso mostra para os outros setores a importância de estar cuidando do dinheiro da empresa, porque não é só lá no financeiro, mas no setor de compras, manutenção, outros setores que também utilizam, enfim, né, todos os setores, na verdade, eles vão estar mexendo como que fala? Não é com a lucratividade da empresa. Né? Exatamente. Lucratividade é o prejuízo da empresa. Esse cuidado, esse olhar de cuidado. A gente vê até o jurídico, né? Quando o jurídico tem um olhar de cuidado, ele entende, não, eu tenho que negociar em quantas vezes. Parcelar é interessante ou não, entrar num acordo assim. Então, quando a empresa ela entende isso daí, e quem passa esse todo cuidado, eu acredito que inicia no financeiro. Exatamente. Por isso, quando a maior parte dos trabalhos que nós fazemos dentro de empresas, nós começamos pelo financeiro. Só teve 2 até hoje que elas estavam muito bem financeiramente, mas outras áreas estavam uma bagunça, precisava organizar o atendimento, precisava desenvolver a área comercial, a área de marketing, e não, o financeiro realmente estava muito bom, mas 2 empresas de dezenas delas. Então nós normalmente começamos pelo financeiro porque o dono do negócio, os sócios não sabem como está. Tá ruim. Não estou lucrando, lucro pouco, mas não sabe exatamente como está. Não sabe se está gastando aquilo que está gastando, se está sendo gasto da forma correta, se é o melhor, se não é. Até a negociação, né? A área de compras, muitas vezes, nós recentemente entramos numa empresa, fomos na área de compras e falamos para os compradores, para o gerente de compras e para os compradores, vocês precisam negociar tudo, cada contrato precisa ser revisto, as próximas compras, os próximos contratos precisam ser negociados, e assim, mostra lá, eles trouxeram às vezes uma negociação de coisa que já tem, vamos dizer, EPI, tem lá, ele conseguiu um desconto de R$3.000 por mês. Pô, é um volume grande. Diminuiu a quantidade? Não. Diminuiu a qualidade? Mudou a qualidade? Não. É o mesmo produto, mas conseguiu numa negociação com o fornecedor R$3.000 no mês. Aí com outro produto lá, produto de limpeza, foi mais R$2.200 de economia no mês. Pelo quê? Pela negociação, ou seja, eu estou vendo formas de diminuir o custo da empresa, não diminuir a qualidade, mas diminuir o custo. Pô, numa brincadeira dessa foram R$5.500 praticamente por mês, todos os meses que a empresa deixa de gastar. Né? Sim. Custos desnecessários, a gente pode dar N exemplos, né? Desde embalagens que a gente tem visto, né? Então, por exemplo, uma empresa que a gente questiona tudo. Então, por exemplo, a embalagem que o produto é entregue, é necessário uma embalagem X com custo mais alto, e a embalagem ela interfere na venda, na aceitação do cliente ou não? Ou é só uma vontade do dono. Não, porque é o meu sonho colocar essa embalagem. É o teu sonho, mas às vezes o teu produto não é para essa embalagem, o teu público não é para essa embalagem. Você está realizando um sonho e trazendo um custo desnecessário para sua empresa. E é o que a gente fala, a embalagem, ela agrega no produto ou não? A pessoa só quer o produto e pouco se importa com a embalagem. Então tem que pensar tudo nisso, porque senão gera um custo desnecessário. E ó, que eu gosto de coisa bonita, mas assim, é uma coisa que tem um cliente que eu sempre falo para ele, a embalagem ainda me incomoda, pagasse, investisse tanto na embalagem, né, isso faz reduzir a lucratividade e não gerar tanta... Os clientes não estão dizendo que para eles tanto faz a embalagem. Então, assim, então são detalhes dos custos que realmente fazem diferença. Então, desde a embalagem a funcionários, quadro de funcionário, a gente tem visto que dá para enxugar, assim, tem que entender, né? Primeiro a gente entende a produção, tudo, e vai vendo, isso daqui é necessário mesmo ou tá desnecessário. Então, geralmente, a gente acompanha isso com os próprios donos da empresa, porque quem sabe lá da produção, do como acontece, são os donos, né? Geralmente eles que são experts lá do assunto deles. Então, a gente analisa isso, mas a gente questiona, né? Olha, matéria-prima está sendo estocado da forma certa,
tá sendo comprado da forma certa, porque a compra e o estoque às vezes gera, né, facilidade na perda, no desvio, né, de produto. Sim. Então são custos altos. Uma construtora que nós trabalhamos não tinha um processo de compras bem definido. Quem comprava eram duas auxiliares lá que faziam, entre outros trabalhos, aquele trabalho de compras também. E aí fomos ver que eles estavam deixando de economizar porque comprando muito picadinho. Colocaram uma pessoa de compras, essa pessoa tem a função exclusiva de comprar, de analisar, de trazer os melhores fornecedores. Qual o resultado? Uma economia de 20, 25% no mês, só pela forma de comprar aqueles produtos. Quem compra não é tão simples assim. Então a pessoa tem que ter uma experiência e entender que ela vai ter que pesquisar, muito fazer esses levantamentos. Sim. E pesar. Eu sempre vejo assim, pesar, né, o custo-benefício. Então, até um exemplo aqui pra gente mesmo, né, no pessoal, nós estamos construindo uma casa, então quando eu vou pesquisar produto, eu vejo muito assim, compensa, qual que é a qualidade. Isso daqui, por exemplo, cano, todo mundo fala, tubulação tem que ser tigre, ok, né, então a gente escuta muito isso, vale a pena pagar um pouquinho mais, a diferença não é tão grande, porque não vai dar problema. Mas teve um outro caso que falaram, uma tela lá pop. Aí eu fui pesquisar, eu falei, por quê? Eu preciso muito entender as coisas, por que de repente pagar mais caro ou não? E aí eu escolhi pagar um pouco mais caro, porque aquilo eu entendi assim que não ia me dar problemas futuros, aquilo não corria o risco. E se eu pagasse, de repente, economizasse um pouco, aquilo poderia me dar problema depois. Então até fui questionado, falei, você quer gastar o seu dinheiro? Eu falei, aí eu falei, não, eu prefiro isso, porque foi um empreiteiro, né, que me questionou. Eu falei, eu prefiro, porque tem coisas que eu falo, eu sempre falo, né, pra ele, eu falo, eu quero economizar o máximo, mas dentro algo que me traga, né, vantagens também. Eu falei, não é só economizar. Então quem tá na compras tem que entender isso, tem que entender, né, igual EPIs. Não adianta nada você comprar o EPI lá que vai rasgar no próprio mês e ter economizado R$10 por EPI. Então é tudo isso, a gente tem que pesar muito qual a vantagem, né, o custo-benefício realmente, porque essas coisas vão trazer o custo desnecessário ou não. Né? Isso tem mesmo. Custos que são necessários, tem que entender isso também. Sim, isso é verdade, né, Crica? Crica tá aqui com a gente. Oi, seja bem-vinda. E aí nós vemos, tem pessoas que falam, não, mas se eu tiver uma grande empresa, comprar muito, aí eu vou ter que me preocupar com isso. Na verdade, não. Você tem que cuidar dos custos e ver o que é necessário e desnecessário desde o início do teu negócio. Né? Desde a abertura do negócio. Por quê? Porque o teu negócio vai crescer. E conforme ele cresce, você vai ter que investir mais, vai gastar mais no mês a mês. Se você não tiver um controle, tá? Desde o início, quando cresce, fica difícil. Nós estamos com um cliente, tem 2 unidades, o negócio dele, e estava perdido nos custos, gastando, nós vamos dizer, 30%, 40% a mais, e tendo prejuízo todos os meses. Quando nós entramos, tivemos que olhar de forma direta para os custos e começar a reduzir o que é desnecessário, tirar a perda de produto mesmo dentro do processo. Estava perdendo produto, estava deixando, os funcionários todos os dias levavam no final do dia, levavam produtos para casa, é sobra, mas essa sobra dá entre 15% e 20%, ou seja, do lucro. Então, tivemos que mudar rápido, para quê? Para que ele não tivesse mais essa perda. Mas por que aconteceu? Porque ele não cuidou desde o início. Se tivesse cuidado desde o início, não teria acontecido isso já com a empresa grande. Tá? Então, não importa o tamanho do teu negócio, você tem que olhar para os custos mensalmente. Como que é? Vou deixar você falar. Como que funciona, Linda? Você acompanha os custos da Minute? Mensalmente, semanalmente? Como que é? Eu gosto de acompanhar semanalmente e fazer esse fechamento, né, do mês. Então finalizou agosto, começo de setembro fecha o mês e aí eu vou fazer essa análise item por item. E por isso que eu gosto de fazer essa dupla checagem, porque eu tenho tudo no sistema, só que eu pego e alimento uma planilha também. Para mim isso é mais visível, é mais fácil, né? E cada um funciona de um jeito.
não é obrigatório isso, porque se você já tem um sistema, tá tudo lá. Tanto que eu consigo ver tudo que tem para pagar até o final do ano, desse ano de 2021. Mas assim, no fechamento do mês eu gosto de analisar assim, porque isso é uma dupla checagem e se pega o erro muito mais fácil. Então eu vou lá, alimento tudo e vou checando item a item. É trabalhoso? É, mas o resultado é bem grande, né? Tanto que eu já passo pro André tudo já resumidinho, enxugadinho, ó. Venda foi tanto, receita foi tanto, né? Despesa foi tanto, lucratividade foi tanto. Meta pro mês que vem é X. Então, eu gosto de fazer assim. Eu acho que assim, tem pessoas clientes que a gente até pede para fazer uma checagem até mais constante. Mas vai depender muito como que funciona a sua empresa, qual que é o fluxo, né, diário também do financeiro, de entradas, saídas, tudo. Mas eu vejo assim que quando o financeiro tá tudo redondinho, você já tem um padrão, já tá tudo sob controle. Então dá para se fazer essa checagem assim, semanal e no começo do mês, no fechamento, fazer bem detalhadinho. Bem detalhado e ter ali. Então agora eu sei exatamente. E fazer um comparativo, né? O que é muito interessante. Quando a Vivi fala que ela tem até o final do ano como que vai ser o financeiro da nossa empresa, isso não é só da empresa não, é da nossa vida pessoal, né? Porque nós replicamos isso para nossa vida pessoal. Porque ela tem lá no sistema o do mês e tem também a previsão para os próximos meses. E a previsão, eu não consigo ter a previsão de custos. Claro que consegue, você tem o quanto foi gasto nos últimos meses, você tem quanto foi gasto no último ano. Vamos dizer, André, meu negócio é novo, mas você tem nos últimos 2, 3 meses, então você coloca uma previsão. E essa previsão é importante, porque vai chegar no final de setembro, o que a Vivi vai fazer? Ela vai acompanhar, olha, o que tinha previsto para gastar era isso, e vai item por item. Conta de luz, tinha tanto, foi tanto. Olha, produto, tinha que comprar equipamento de filmagem, era tanto, foi tanto, pagamento de funcionários, horas extras, vale transporte, então tudo vai sendo o quê? Checado. E aí replicamos isso para outubro, novembro, dezembro, pelo menos um ano, para quê? Para ir acompanhando, e aí a gente não perde nenhum detalhe, não perde nenhum valor, né? Será que eu estou gastando a mais ou menos? Qual era a previsão disso? Se teve um aumento, por que teve um aumento? Teve um aumento porque a conta de luz aumentou, né? Teve um aumento agora, recente, então teve lá uma previsão, aumentou. Por que diminuiu? Até isso nós perguntamos, por que diminuiu? Olha, diminuiu porque nós negociamos isso, foi muito bom, legal, ótimo. Então a gente tira aprendizado das coisas, às vezes quando diminuiu e quando aumentou também, o porquê aumentou. Né? Aumentou porque hora extra. Mas por que aumentou tanta hora extra na empresa? Olha, foi necessário porque tinha um projeto assim e já estava previsto. Ou surgiu ao longo do mês por um negócio novo que foi fechado. Então eu entendi. Mas não tem assim, tem que pagar isso. Tá lá, é assim mesmo. Não, tem o previsto e aí nós vamos checando. Nós não, né? Quem checa é ela, tá? A Vivi checa todo mês o previsto e o realizado. E nós estamos replicando isso para todos os nossos clientes, né? E o resultado é incrível. Por quê? Porque a maior parte deles, tirando 2 que nós tivemos, todos os outros não fazem isso. Não sabe nem o que aconteceu no mês, quanto mais a previsão. E é muito bacana quando a gente começa a ver que eles têm agora o do mês lá e a gente avalia junto com eles, toma alguma decisão importante, mas eles já conseguem ver a previsão para os próximos meses. Né? Até eles dizem, nossa, me dá uma tranquilidade agora, saber o quanto eu tenho que produzir, o quanto eu tenho que faturar, porque eu já sei exatamente o quanto eu vou gastar nesses meses. Exato. E aí é uma coisa que é uma cultura, já que é criada pelo financeiro para os outros setores, que funciona assim. Por exemplo, quando o André está falando de previsão, quanto que eu tenho lá previsto que eu vou gastar. Então vamos supor, o marketing vem, o Afonso ele sempre pergunta, Vivi, como que checa para mim o financeiro, se pode patrocinar esse daqui nesse valor, olha, aumentou tanto, esse daqui a gente já tem um budget para patrocínio, para marketing. Então ele mesmo, né, ele e a Ana Júlia, eles já sabem, então eles sempre trazem com antecipação, porque isso é uma coisa importante para o financeiro também, é você se antecipar, né, não chegar lá na hora, mas precisou, surgiu aqui, né, e aí é uma saída a mais.
Então isso é muito legal porque a empresa também cria-se uma cultura disso daí, de prever as coisas, saber que tem um orçamento, saber que tem que ter uma aprovação do financeiro. Então, se está previsto um X, se eu vou precisar de 2X, eu vou entender se aquele investimento de mais um X, se faz sentido, se é para aquele momento ou se não, dá para aguardar mais um pouco, né? Então, a gente sempre estuda, faz essa análise em questão de resultados. Por exemplo, agora nós estamos reformulando, não, nós estamos fazendo um site novo, né? Que era uma demanda que a gente falou, tem uma necessidade. Então a gente falou, tem, vamos investir? Então isso tudo faz parte e do qual financeiro. O porquê, né? O marketing já trouxe o porquê. Como é cultura da nossa empresa, então ele já traz, o porquê é esse. Tá? E aí não acontece, nós tivemos há um tempo atrás uma pessoa que nós fizemos algumas parcerias e aí a pessoa chegava, não, porque vamos investir na rádio tal, vamos fazer produto, né? Tem que colocar, vamos comprar aqui um monte de produto para dar de brinde, mas qual o porquê? Não, porque eu acho legal, porque isso valoriza. Mas você acha legal, porque valoriza o quê? Que resultado vai trazer para a empresa e para os nossos clientes? Então, era uma pessoa que era muito oba-oba, né? E não trazia, o porquê. Aí, quando nós entramos em 2 negócios bem bacanas, grandes, e ali a gente tinha que distribuir um material para o nosso cliente, aí a Vivi tinha um porquê, e ela foi pesquisar, e ela foi cotar. Não foi assim, um valor, primeiro valor que vem na cabeça, não. Foi fazer cotação com 3, acho que se não me engano, 5 empresas, ela foi fazer cotação, foi fazer a diferenciação de produtos. É lógico, dá trabalho isso, toma tempo, é um investimento de tempo, mas é fundamental isso para quê? Para que você consiga no final do mês ter um grande resultado. Então tem até um livro, né? Comece pelo porquê, faz todo sentido, comece pelo porquê, por que eu vou investir, por que eu vou gastar nisso? Tá? E criar essa cultura dentro de toda a empresa. Sim, e uma forma de reduzir custos é negociar, gente. A gente fala, eu e o André, a gente gosta muito de negociar porque o nosso valor econômico é alto, então a gente já trazia isso de uma educação nossa já mesmo. Mas quando a gente fala da empresa, a gente replica isso com muito mais força. E os clientes, a gente vê assim que muitos clientes não gostam de negociar. A gente fala, tem que negociar, tem que pesquisar, tem que negociar, e aí, mas tá, é o preço e pronto. Tem que negociar, gente, tem que... Se você não gosta, você vai ter que ter alguém muito bom que faça isso. Tem empresas que às vezes contratam e no momento da mentoria empresarial falam, negocia pra gente. Não, mas você não, eu não quero. Né? Como não quer? Às vezes é o dono, são os sócios ali, então nós até fazemos no momento, mas depois nós preparamos eles ou outras pessoas, alguém de compras, para fazer isso. Não tem jeito, né? Eu não gosto, vai ter que gostar. Tem que, 2 coisas, você sempre vai ter que gostar no teu negócio. De pessoas, não tem jeito. Por mais que você eu tenho um produto 100% online, você tem que gostar de pessoas para ser empresário. 2, tem que gostar de vender. Eu não gosto de vender. Você vai ter que ter uma equipe muito boa para vender por você. Porque tem que gostar de vender. E tem que gostar o quê? De negociar com fornecedores. Tá? Porque você está falando diretamente do teu lucro. E voltando só uma coisinha, quando o André perguntou como que a gente faz na Minute Financeiro, a checagem. Eu falei uma vez por semana, mas por quê? Eu estou no estratégico financeiro, porque nós temos a Miriam, que cuida muito bem do financeiro, e é ela que faz mais essa parte operacional. Então, quem está fazendo o financeiro, né, operacional e estratégico, o financeiro aí é diário, tá? Então, é todo dia lança, assim, toda a movimentação, que é o fluxo de caixa, e depois tem essa checagem. Então, eu costumo ir olhando, né, uma vez por semana, assim, como que tá, e depois faço o fechamento. Mas isso vai depender muito do fluxo da sua empresa. Então, já teve momentos que eu tive que checar todos os dias, né? Hoje eu consigo checar uma vez por semana. Então, depende também da equipe que você tem, né? Mas geralmente quem tá porque também eu cuido do financeiro da Minute, mas eu também faço outros trabalhos também, né? Então tá gravando, tá cuidando do mar, então tem outras coisas.
Mas se não, mas isso porque a Miriam hoje atende o nosso financeiro, mas se não, de repente teria que ter uma demanda maior de checagem, né? Tá? Exatamente. É isso. É isso. Eu acredito que é o conteúdo, assim, o principal para que você que tem uma empresa, você que tem um negócio pequeno ou grande, ou você que vai começar um negócio, você tenha um caminho para realmente reduzir custos desnecessários ou eliminar custos desnecessários e ter ali sempre muito regrado o teu financeiro. Fechado? Dúvidas? Estamos à disposição. Mandem para nós, Casal Empreendedor. Estamos juntos aí para fazer um Brasil realmente de empresários, de casais empresários, para que realmente possam ter grandes e grandes resultados e ter sucesso, né? Isso é fundamental. Até o próximo, um grande abraço.